Olá, queridos alunos da primeira série. Hoje nós vamos aprender sobre função do segundo grau ou função quadrática. A função afim era a mesma coisa que função de primeiro grau, né? Agora a gente vai aprender a função de segundo grau e como ela se comporta, como é o gráfico de uma função de segundo grau ou função quadrática. A forma geral dessa função é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, em que o a tem que ser diferente de zero. O a não pode ser zero. Se o a for zero, zero vezes isso aqui vai zerar tudo e vai ficar, no caso, uma função afim. Tá? Então, para ter uma função de segundo grau, eu preciso ter o x elevado ao quadrado aqui. Ok? Então, onde f de x é igual a y, então a gente pode trocar o f de x por y quando a gente quiser, é a mesma coisa. Aqui o f, entre parênteses o x, a gente lê f de x, isso aqui já foi passado lá na função afim também. Só que a função afim tem dois coeficientes, a e b. A função de segundo grau tem três coeficientes, que é a, b e c. Eles são os coeficientes numéricos, são os números que vão aqui na frente. Então a, b e c simbolizam números, ok? O coeficiente a sempre acompanha o x ao quadrado, então tudo que está na frente do x ao quadrado, o valor que está na frente do x ao quadrado é o a. O b sempre acompanha o x, então o número que está na frente do x corresponde ao coeficiente b. E o c é o termo independente, ou seja, aquele número que está sozinho, né? Então é o termo independente. O x é a variável independente. Ou seja, a gente pode escolher qualquer valor para x sem problema nenhum. Ela independe de algum cálculo, ok? E o y é a variável dependente. Por que ela é dependente? Ela é dependente do valor de x que a gente escolher. Então, se a gente escolhe um determinado valor de x qualquer, valor independente do valor que a gente escolher, o valor de y vai ser dependente desse valor de x, ok? Então, essa é a forma geral da função de segundo grau. Agora, como é que funciona o gráfico de uma função quadrática, uma função de segundo grau? O gráfico da função de segundo grau é uma parábola. Parábola é isso aqui, ó, essa curva que o gráfico faz. Então, isso em vermelho é a parábola. Então, notem que nessa primeira aqui, ó, a parábola tem a concavidade dela voltada para cima. Okay? Então, toda vez que a concavidade é voltada para cima, a gente tem que essa função é uma função crescente. E toda função crescente tem o valor do coeficiente a maior que zero. Não importa se é 1, se é 2, se é 3, se é 5.000, mas sempre o valor do coeficiente a é maior do que zero. Então, a gente tem uma função crescente. Aqui a concavidade está sendo voltada para baixo. Quando a concavidade é voltada para baixo, a gente tem uma função decrescente, ok? Isso significa que o valor do coeficiente a é menor que zero, ou seja, ele é negativo, menos 1, menos 2, menos 3, tanto faz, ok? Então, função crescente, concavidade voltada para cima, função decrescente, concavidade voltada para baixo. Só para vocês terem fazer uma analogia, né? A função crescente vamos supor que isso aqui seja uma taça, né? Se a gente colocar qualquer bebida aqui dentro, eu vou conseguir encher essa taça. Então, função crescente. Agora, se essa taça está de cabeça para baixo, se eu tentar jogar algum líquido aqui, não vai conseguir encher. Portanto, função decrescente. Tá? É uma ideia a ser utilizada. Outra coisa muito importante que a gente vai ver daqui a pouco se vocês notarem, essa parábola ela vem até um determinado ponto e depois ela volta. Então, existe um ponto onde ela chega para poder voltar. Nesse caso, esse ponto é o ponto mais baixo da parábola. Nesse caso, a gente chama desse ponto, que é o vértice da nossa parábola, a gente chama de ponto de mínima, ou seja, desce até a altura mínima e depois volta. Agora, aqui, ó, está lá no alto esse pontinho. Então a parábola vem até esse ponto, que é o ponto mais alto, e ele volta. A gente chama esse ponto aqui de ponto de máximo, ou seja, vem até a altura máxima e depois ela volta. Então a função crescente,
a parábola tem ponto de mínimo, porque ela vai descer para depois subir, para ficar com a concavidade para cima. Já a função decrescente, aqui tem a concavidade voltada para baixo. Então, esse ponto aqui é o ponto de máximo, porque chega na altura máxima, não passa daqui e depois ele volta, ok? Para a gente esboçar o gráfico de uma função de segundo grau, a gente tem as coordenadas mínimas para a gente fazer isso aí de maneira decente, de maneira que vai ser aceita. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu coloquei o gráfico aqui, eixos X, que é horizontal, que é o eixo das abscissas, o eixo Y, que é o vertical, o eixo das ordenadas, e eu tenho esses pontos aqui, ó. É a quantidade mínima de pontos que eu preciso para esboçar o gráfico de uma função quadrática, uma função de segundo grau. O professor, mas esses pontos aí eu posso escolher qualquer um? Não, esses pontos não pode escolher qualquer um. Esses pontos a gente vai determinar, a gente vai calcular. Então, vão ser feitos cálculos para encontrar esses pontos aqui. Esses cálculos não são tão extensos, tá? Principalmente para quem tem afinidade com resolução de equação de segundo grau através da fórmula resolutiva da equação de segundo grau, né? Que na verdade a gente conhece muito aí pela fórmula de Bhaskara, mas na verdade não foi Bhaskara que criou essa fórmula, né? Foi outro matemático, só que Bhaskara incluiu essa fórmula nos trabalhos dele, e ele ficou mais conhecido aqui no Brasil, né, como o criador dessa fórmula, só que na verdade não foi, foi outro indiano, assim como Bhaskara, que criou a fórmula, ok? Então eu vou colocar, os pontos que a gente precisa são o x' e o x duas linhas, que são as raízes da função. Olha só, x' e x duas linhas estão aqui, ó. Eles incidem exatamente em cima do eixo x. Por isso x' e x duas linhas. Então, esses dois pontos são os pontos onde a parábola corta o eixo x, por onde ela vai passar pelo eixo x, ok? São esses dois pontos. O professor, mas vai ser sempre dois pontos? Não, nem sempre vai ser dois pontos. Às vezes pode ser um ponto só e às vezes esse ponto nem existe. Às vezes a parábola nem corta o eixo x, ok? Mas a gente vai ver isso aí mais tarde. Agora, aqui, ó, já vimos esses dois pontos aqui, que são as raízes da função. E a gente vai já daqui a pouco ver como a gente calcula esses dois pontos aqui, que é bem fácil. Utilizando o someproduto ou a fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara, a gente consegue encontrar esses dois pontos, ok? Agora aqui, ó, esse cara aqui, ó, que é o ponto onde a parábola corta o eixo y. E esse cara aqui é dado, que coloquei como y aqui, na verdade é o valor de y, só que esse valor é sempre igual ao coeficiente c. Aquele termo independente lá do ax ao quadrado mais bx mais c, o valor do c vai definir o ponto onde a parábola corta o eixo y. E a gente vai ver isso com mais detalhes mais tarde. E o outro ponto que é importante é esse aqui, que é o vértice da parábola que eu acabei de falar anteriormente, que no caso aqui seria o ponto de mínimo, né? Agora, se a parábola tivesse ao contrário, com a concavidade para baixo, seria ponto de máximo. Esse ponto aqui também tem duas coordenadas. Tem coordenadas para o eixo x e para o eixo y. Como ele é vértice, aqui ó, é o vértice da parábola, então eu vou ter a coordenada x vértice, que é a coordenada correspondente ao eixo x, e a coordenada y vértice, que é correspondente ao eixo y. Então, o vértice aqui ó, da parábola é dado pelas coordenadas x vértice e y vértice. Agora, como é que a gente calcula x vértice? Através dessa fórmula aqui, ó. Os valores que a gente tem lá na função, a gente vai definir os coeficientes a, b e c. A gente vai fazer essa fórmula aqui, ó. Então, o x vértice vai ser menos b dividido por 2 vezes a. E como é que a gente calcula o y vértice? O y vértice vai ser dado por essa fórmula aqui, ó. O y vértice é igual a menos delta dividido por 4 vezes a. Como a gente vai precisar do delta, eu vou dividir a fórmula de Bhaskara em duas partes, para a gente poder calcular, ok? A fórmula resolutiva vou dividir em duas partes
e vou resolver por soma e produto, coisa que eu já tinha passado anteriormente, ok? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Esboce o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Então, como é que a gente vai resolver? Tem alguns passos que a gente vai fazer. Precisa seguir, o primeiro passo é esse, o segundo passo é esse, o terceiro passo é esse. Não. Pode fazer em qualquer ordem, vai funcionar, tá? Mas eu coloquei aqui, ó, primeiro passo, encontrar as raízes da função. E como é que a gente vai encontrar as raízes da função? Vai substituir onde tem y por zero. Ô professor, mas não tem y nessa função? Como eu falei, f de x é a mesma coisa que y, então a gente vai escrever a função aqui, no lugar de f de x, coloca y, o restante fica totalmente igual. Agora a gente vai substituir y por zero. Então vai ficar 0 igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Notem que se 0 é igual a isso aqui é igual a zero, o que forma uma equação de segundo grau. Ok? Para resolver uma equação de segundo grau, ou a gente usa soma e produto, ou a gente usa a fórmula resolutiva da equação de segundo grau. Para a gente resolver ambas as duas formas, a gente vai precisar dos valores tanto do coeficiente A, quanto do coeficiente B, quanto do coeficiente C. Vamos colocar aqui os valores de A, B e C. O coeficiente A é o valor que vem na frente do x ao quadrado. O que tem na frente do x ao quadrado aqui? Não tem nada, mas a gente considera como se fosse 1, porque o x ao quadrado existe, ele está aí. O valor do B, o coeficiente B, vem sempre na frente do x. O que tem na frente do x? Tem o menos 6, tem que cuidar que o sinal tem que vir junto. Ok? E o C, que é o termo independente, que é o número sozinho, é o 8. Ok? Com esses dados a gente consegue resolver por soma e produto ou pela fórmula resolutiva. Quando eu aconselho a vocês usarem soma e produto? Quando o coeficiente A for igual a 1. Se o coeficiente A é diferente de 1, fica um pouquinho mais complicado, tá? Eu coloquei, ó, a soma vai ser as duas raízes somadas que vão ter que dar igual a menos b sobre a. Imagina se a fosse 3 aqui, ficaria b sobre 3, ou ficaria 6 sobre 3, daria certo. Aqui o c é 8, ficaria 8 sobre 3, já daria uma fração. Então já seria o cálculo um pouco mais complicado, né? Qual seria os dois valores que multiplicados dariam 8 terços? Tem vários, né? E aí ficaria um pouquinho mais complicado. Então, sempre aconselho que utilizem quando A é igual a 1, porque esse A aqui corta, porque qualquer coisa dividido por 1 é igual a ela mesma. Então, menos B dividido por 1 é B, e C dividido por 1 é o C. Notem que aqui na fórmula tem um menos B. Então, o que vai acontecer? O B normal vale menos 6. Para eu colocar aqui, ó, na soma, eu coloquei aqui embaixo, as raízes, a solução do problema vão aqui, nesses espaços aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o valor de menos b aqui. Se o b vale menos 6, menos b vale 6, que é o contrário, é o oposto. Se eu pegar aqui, eu tenho menos da fórmula, que está aqui. Vou até colocar em preto, vou colocar da cor preta, menos. O B, que é menos 6, notem que parênteses com sinais consecutivos, regra de sinais, menos com menos mais, isso aqui é igual a 6, ok? E o produto, que é a multiplicação, tem que ser igual ao valor do C, que no caso aqui é 8. Como é que a gente vai resolver isso aqui? A gente vai procurar as possíveis multiplicações que vão dar 8. Quais são as possíveis multiplicações que vão dar 8? Temos duas possibilidades. Temos 1 vezes 8 e temos 2 vezes 4. Ô professor, mas também tem 8 vezes 1 e 4 vezes 2 aí. Na verdade, é a mesma multiplicação que essas aqui, só inverte usando a propriedade comutativa, é a mesma coisa. Tá? Então, se eu colocar aqui 1 e 8, 1 vezes 8 vai dar 8.
certo? Só que se eu colocar aqui em cima 1 e 8, que aqui tem que ser os mesmos valores que eu colocar aqui embaixo. Se eu coloquei 1 e 8, 1 vezes 8, 8. Se eu colocar 1 e 8, 1 mais 8 vai dar 6? Não. 1 mais 8 vai dar 9. Então essa a gente cancela, não serve. Agora sobrou 2 e 4. Se eu colocar 2 vezes 4 aqui, vai dar 8. Ok? E se eu colocar 2 e 4 aqui, vai dar 6? Claro, 2 mais 4, 6. Então os valores que vão aqui é o 2 e o 4. E pasmem, as raízes dessa equação, sem precisar fazer a fórmula resolutiva, são os valores que a gente acabou de colocar aqui, que é o 2 e o 4, que na verdade aqui é o x' e o x duas linhas. Então é 2 e 4. Claro que eu vou resolver através da fórmula resolutiva. Eu vou resolver com a equação dividida em duas partes. A fórmula resolutiva é essa aqui, ela é a completa, mas eu posso dividir essa fórmula em duas partes, que é a do delta, que eu pego tudo que está dentro aqui da raiz e chamo de delta. Então delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é o valor que está aqui. E aí agora eu coloco x igual ao menos b mais menos raiz quadrada, o que está aqui eu chamei de delta, então raiz de delta dividido por 2 vezes a. Eu vou utilizar essa daqui porque a gente vai precisar do valor de delta para calcular o y-vértice, ok? Então aqui, ó, delta é igual b. A primeira coisa que aparece aqui, ó, delta é igual. Primeira coisa é o b. Quanto vale o b? Vale menos 6. Eu vou colocar aqui, ó, menos 6. Como esse valor é negativo, eu vou colocar ele entre parênteses. Toda vez que eu vou substituir um número no lugar de uma letra e esse valor for negativo, eu ponho parênteses. Elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a. O a vale quanto? Vale 1. Vezes o c, que vale 8. Então, delta vai ser igual. Menos 6 elevado ao quadrado, uma dica, essa parte aqui sempre vai dar positivo. Porque menos 6 vezes menos 6, menos com menos é mais. 6 vezes 6, 36. Agora aqui eu tenho três valores multiplicando. Aqui menos com mais vai dar menos, e menos com mais vai dar menos. Ou é só contar quantos sinais negativos tem nessa multiplicação. Se der um valor par, vai dar positivo. Se der um valor ímpar, que é o caso aqui, ó, tem um sinal negativo nessa multiplicação, ou seja, 1 é ímpar, então vai dar um resultado negativo. 4 vezes 1, 4, vezes 8 vai dar 32. Então o nosso delta vai ser igual a 36 menos 32, vai dar 4. Então, o delta é igual a 4. Agora vamos continuar a resolver. Usei o delta, agora eu vou usar essa fórmula aqui. Então, x é igual a menos, que é da fórmula. Quem é o b? É o menos 6. Notem que aqui tem dois sinais negativos. Então, aqui, ó, boto parênteses, já que eu estou substituindo o menos 6 no lugar de uma letra, ele é negativo, coloco parênteses. Continuando aqui, mais menos raiz quadrada de delta. O delta a gente calculou que vale 4. Isso aqui dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, resolvendo aqui, x é igual. Menos com menos vai dar mais, vai ficar 6. Mais menos raiz quadrada do número 4 é 2. Isso aqui dividido 2 vezes 1, 2. Aqui eu vou dividir essa conta em duas partes. Eu não consigo fazer 6 mais menos 2 numa conta só. Então, eu vou dividir isso aqui em duas partes. Vou chamar a primeira parte x', a segunda de x duas linhas. Então, posso fazer aqui, ó, por exemplo, 6 menos 2 sobre 2, ou seja, peguei um desses sinais e coloquei para cá, o resto copiei igual. Agora eu vou pegar o outro sinal. Esse aqui eu usei o menos, agora eu vou usar o mais. 6 mais 2 sobre 2. 6 menos 2 é 4. Sobre 2, 4 dividido por 2 é 2. Olha só, uma das raízes que a gente achou aqui. 6 mais 2 é 8. Dividido por 2 vai dar 4. A outra raiz que a gente chegou aqui, só utilizando o soma e produto. Então, a gente sabe que o conjunto de solução dessa equação aqui, né, no caso a gente gerou uma equação de segundo grau, vai ser 2 e 4. Então, no eixo x,
a parábola vai passar pelo 2 e vai passar pelo 4, ok? O segundo passo é encontrar o ponto onde a parábola corta o eixo y. Então a gente vai substituir o x por zero. Se eu quero encontrar o ponto em algum eixo, eu zero o outro eixo, no caso zero. Então f de x é a mesma coisa que y, no lugar do x eu coloquei o zero. E notem que y deu igual a 8, porque 0 elevado ao quadrado é 0, menos 6 vezes 0, 0, 0 menos 0 vai dar 0, 0 mais 8, 8. Eu coloquei aqui, ó, note que o c, coeficiente c, também é igual a 8. E, portanto, y é igual a c. Isso vai acontecer sempre? Sim, vai acontecer sempre. Sempre o ponto onde a parábola vai cortar o eixo y vai ser equivalente ao valor do coeficiente c. Sempre. E aqui, para montar as coordenadas, ó, como substituímos x por zero, com isso obtemos y igual a 8. E temos assim o ponto com coordenadas 0 para o x e 8 para o y. Lembrando que o primeiro valor é para o x e o segundo valor sempre é para o y. Ok? Então esse é o ponto das coordenadas. Mas só simplesmente colocar o 8 lá no eixo y, que é por onde a parábola vai passar. O terceiro passo é calcular as coordenadas do vértice da parábola, que é aquele o x-vértice e y-vértice. Ok? Então vamos calcular o x-vértice. X-vértice vai ser menos o b. O b vale quanto? Vale menos 6. Então, como é negativo, parênteses. Dividido por 2 vezes o a. Quanto é que vale o a? Vale 1. Então, o nosso x-vértice vai ser, menos com menos vai dar mais, vai dar 6 dividido 2 vezes 1, 2. O x-vértice vai ser igual a 6 dividido por 2, 3. Então, o nosso vértice aqui a gente já pode colocar o 3 aqui na parte do x-vértice, né? Que sempre o x primeiro vem aqui. Agora vamos calcular o y-vértice. É menos o delta. Quanto é que vale o delta? O delta a gente calculou. O delta deu igual a 4. Dividido por 4 vezes o a. Quanto é que vale o a? Vale 1. Então, y-vértice é igual a menos 4, dividido 4 vezes 1, 4. Y-vértice é igual. Aqui entra a regra de sinais na divisão, menos com mais vai dar menos. 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, eu encontrei a parte do y-vértice. Então, a gente vem aqui e coloca menos 1. Essas são as coordenadas do nosso vértice, ok? Então, agora a gente vai colocar esses pontos no gráfico. Vocês vão ver que esses pontos são essenciais para a gente fazer o gráfico de uma função de segundo grau. Pronto, coloquei o papel quadriculado aqui para a gente trabalhar em cima dele e a gente vai fazer o gráfico aqui em cima. Lembrem que as raízes da equação deram 2 e 4, então esse 2 e o 4 estão em cima do eixo x. Aonde está o 2 e o 4 no eixo x? Estão aqui e aqui. Então faço um ponto aqui no 2 e um no 4. Agora, no segundo passo, a gente encontrou o ponto onde o gráfico vai cortar o eixo y, que é o 8, que é no valor do c. Onde é que está o 8 no eixo y? O eixo y é esse, o 8 está bem aqui, ó. Então a gente marca o 8. Então já temos aí os pontos onde o gráfico vai cortar o eixo x e o ponto onde o gráfico vai cortar o eixo y. Agora só falta o vértice. O vértice tem essas coordenadas aqui, ó. 3 no x está aqui, e menos 1 no y. Menos 1 no y está aqui. Eu tenho que juntar esses dois pontos, o menos 3, o 3 e o menos 1. O problema é que quando eu estou no eixo x, eu só posso ir para cima ou para baixo. Quando eu estou no eixo y, eu só posso ir para a direita ou para a esquerda. Não posso andar em diagonal aqui, ok? Então, para juntar, eu venho com o 3 para baixo e o menos 1 para a direita. Aonde essas duas linhas pontilhadas se cruzam, vai ser o nosso vértice. Então, eu vou botar um nomezinho aqui. Aqui é o nosso vértice. Aqui seria o x', aqui o x duas linhas, aqui seria o x-vértice, aqui seria o y-vértice, esse aqui seria o valor do
y, no caso, que seria no caso o valor do c. Deu uma tremida na câmera aí que eu bati, peço perdão aí pelo meu descuido. Então agora como é que a gente vai fazer essa parábola? Essa parábola ela vai vir lá do outro lado, vai passar pelo 2 aqui, vai chegar até o V, que é o vértice, e vai voltar pelo 4. Então eu vou tentar fazer isso aqui da melhor maneira possível, né? Para não ficar muito torto. Tentar, já tá ficando. Aqui vem até o 2, aqui faz a volta e aqui já faz o retorno. Lembrando que essa parábola é infinita, ela não tem fim de nenhum dos dois lados, ok? Então ela vai fazer esse trajeto aqui. Vai passar pelo ponto 2, vai vir até o vértice, no caso que é o nosso ponto de mínimo, e vai voltar. É como se fosse um espelho, do vértice para cá é como se fosse um espelho, tá? Mesma coisa, mesma distância, e vem vindo para cá. Agora, essa função, ela é crescente ou decrescente? Como a concavidade está voltada para cima, a função é uma função crescente. Notem que o valor do A é igual a 1. 1 não é maior do que 0, então se o valor do A é maior do que 0, então a nossa função sempre é crescente. Se o A for negativo, vai dar uma função decrescente, ok? Então, por esse vídeo é isso. Eu vou tentar fazer outros exemplos e mostrar as possibilidades que existem para vocês entenderem como funciona certinho cada gráfico da equação de segundo grau, da função de segundo grau, ok? Então, um abraço a todos, até o próximo vídeo.